O mundo do tênis, especialmente os fãs do Novak Djokovic, andam muito preocupados. O sérvio anunciou que não vai disputar o ATP 1000 de Indian Wells, que está marcado para outubro, para o dia 6 e 7 de outubro, estende-se ali por 12 dias. E como o Djokovic não explicou os motivos dessa desistência, muita gente começou a temer, a especular que ele poderia até não voltar a jogar em 2021, deixar o retorno apenas para o Australian Open de 2022. E por trás desse receio está uma série de entrevistas dadas não só pelo Djokovic, pela mãe do Djokovic, pela esposa do Djokovic, onde eles contam que num passado recente o Djokovic chegou até a pensar em não jogar mais tênis, a encerrar a carreira. E diante das frustrações que o sérvio teve, tanto em Tóquio durante as Olimpíadas, quanto no US Open, quando ele não conseguiu fechar a série de 4 Grand Slams, a temporada do Djokovic, vamos sempre lembrar, é fantástica. Mas ele não conseguiu esses dois objetivos, Olimpíada e fechar os 4 Grand Slams. Que talvez essa frustração estivesse trazendo de volta aquele sentimento de que já deu o que tinha que dar. Vamos bater um papo sobre isso? Então puxa uma cadeira, fica confortável, porque vocês sabem, aqui o papo é reto. Muito bem, turma, antes de a gente entrar no assunto desse vídeo, aquele recadinho básico do YouTube. Se você curte esse conteúdo voltado especialmente para tênis, então considere deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos da academia, do condomínio, enfim, o pessoal que curte bater uma bola, que curte jogar tênis. Quem curte jogar tênis gosta de falar sobre tênis também. E pra gente dar o recado pro YouTube. É muito difícil convencer o YouTube de que aqui no Brasil existe muito mais do que futebol em termos de esporte. Então, cada vez que você tem esse gesto simples, né? Só clicar aqui embaixo e inscrever-se, mostrar para o YouTube que, embora a gente viva numa cultura monoesportista, onde só se pensa em futebol, aqui no YouTube outros assuntos são muito relevantes também, e é a forma que a gente tem de mostrar que o tênis é muito relevante. E quando eu falo para você se inscrever aqui, não é para fazer propaganda do canal Papo Reto, não. Todo mundo que, de alguma forma ou de outra, tem canal voltado para tênis, dá uma força ali, curte o cara, segue o cara, seja um professor, seja alguém que fale sobre notícias, que dê dicas, que só assim que a gente vai mostrar para o YouTube que o tênis é sim, para nós brasileiros, um assunto importante e um assunto relevante. Dado o recado? Ok? Então vamos para o vídeo. Muito bem, pessoal, para abrir esse vídeo, então eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela para vocês não só o comunicado oficial da ATP, a ATP ali no site dela comunicando que o Djokovic está fora do ATP 1000 de Indian Wells, como vou pedir para colocar também na sequência o próprio comunicado do Djokovic. O Djokovic postou em suas redes sociais ali e vocês vão notar que ele não dá a justificativa, ele não explica o motivo, ele não fala se ele está cansado, ele não fala se ele foi por causa de lesão, como Roger Federer e como Rafael Nadal fizeram. Ele simplesmente comunica que está fora. E foi nesse ponto que as pessoas, especialmente os fãs do Djokovic, começaram a ficar mais preocupados. Porque a gente vê que o Federer, por exemplo, tem uma justificativa muito clara. Ele operou o joelho, ele está em recuperação, ele tem 40 anos, a recuperação não é tão simples assim. O Nadal está com um problema no pé, que a gente sabe, ele mesmo já explicou que não é algo novo, é algo que ele carrega há pelo menos 15 anos e é que agora tem afetado demais a performance dele. Tem trabalhado muito forte para voltar o ano que vem, mas o Djokovic não deu essa explicação. E quando a explicação não vem, quando o comunicado não é tão claro, tão detalhista, você acaba abrindo margem para especulações. E o que eu tenho notado nos últimos dias em relação aos fãs do Djokovic ao meio do tênis? Muita gente temerosa que o sérvio volte a passar por aquele período de questionamento se vale a pena continuar na carreira ou não, se tem que desistir ou não, se já deu o que tinha que dar ou não, enfim, se ele está com pique, com ânimo e com motivação para voltar a jogar agora em 2021, ou se ele vai deixar apenas para voltar junto com o Federer, junto com o Nadal na próxima temporada, especialmente falando do Australian Open em janeiro. E por quê que as pessoas têm tido esse pé atrás, essa desconfiança, até mesmo essa preocupação em relação à volta do Djokovic?
O ano passado fizeram um documentário sobre o Djokovic, e bem legal, está disponível aqui no YouTube, eu vou deixar até aqui para vocês entenderem do que a gente está falando. Olha só, trata-se de uma sequência de entrevistas do Graham Bessinger. Esse jornalista foi até a Sérvia, foi até a casa do Djokovic, a casa da família do Djokovic, ele conversou com a mãe do Djokovic, ele conversou com o pai do Djokovic, ele conversou com a esposa do Djokovic e, evidentemente, ele conversou muito com o Djokovic sobre a vida, sobre o que pensam em fazer daqui para frente. É uma sequência de vídeos aqui no YouTube que eu recomendo para vocês. Vou deixar até aqui na tela para vocês a capa de um dos vídeos, para vocês terem uma base de como que é a apresentação visual dessas entrevistas, e vocês vão atrás e assistam o que for interessante para vocês. Eu assisti todo o material e especialmente 2 trechos chamam a atenção de quem acompanha tênis, especialmente dos fãs do Djokovic. O primeiro, uma entrevista com a mãe do Djokovic, ela tem um restaurante ali em Belgrado, onde ela guarda os principais troféus, muitos troféus do filho. É quase que um memorial, é um memorial do Djokovic. E durante o bate-papo ali com o repórter, ela fala do quão frustrante foi para o Djokovic a participação dele nas Olimpíadas aqui do Brasil, em 2016, em que ele foi eliminado pelo Del Potro ainda na primeira rodada. Então ela explica que ele estava machucado e que ele tem um grande sonho de defender a Sérvia, de conquistar uma medalha pelo país dele nos Jogos Olímpicos, que ele já conquistou tudo que tinha para conquistar e faltava aquela medalha de ouro para a Sérvia. E quão aquilo foi frustrante, quão aquilo incomodou o Djokovic. E esse material foi gravado antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então ela fala exatamente da frustração do Rio 2016 e fala da grande expectativa que o Djokovic tinha para os Jogos Olímpicos de Tóquio, onde ele finalmente teria outra oportunidade de conquistar essa tão sonhada medalha, e ela deixa claro o tamanho da pressão, da expectativa por essa conquista. E muito bem, e o que aconteceu em Tóquio? O Djokovic mais uma vez foi eliminado de uma forma ruim, né? Aquela cena toda dele jogando raquete para arquibancada, estourando raquete no poste da rede. Depois não jogou a dupla mista, deixou a parceira ali alegando que tinha tido uma lesão, que estava com o ombro ruim. Enfim, ele voltou mais uma vez, não é sem a medalha de ouro, ele voltou sem qualquer tipo de medalha. E outra entrevista muito interessante também é da esposa do Djokovic, no momento em que ela narra a dificuldade, o desafio que ela teve em dado momento da vida deles ali, de motivar o Djokovic, de mostrar para o Djokovic que ele precisava voltar a jogar tênis. Naquele momento o Djokovic estava muito certo de que era o momento de encerrar. Ele não tinha mais motivação para treinar, esse negócio de acordar cedo, as viagens e ter que fazer a mesma rotina, o estavam incomodando demais. E ele chegou um dado momento ali que ele deu uma surtada. Eu não quero mais isso. E ficou um tempão sem jogar tênis. E aí é a esposa dele narrando o trabalho que ela teve, até psicológico, de via os filhos fazer com que o Djokovic voltasse para as quadras, para brincar com as crianças ali e aos poucos tomar gosto novamente pela quadra de tênis, pelas raquetes, pelas bolinhas e pelo circuito. E é exatamente nesses 2 trechos, tanto da mãe do Djokovic falando da frustração deles nas Olimpíadas, quanto da esposa falando da dificuldade em fazer com que ele retomasse a carreira, que preocupa os fãs do Djokovic nesse momento. Afinal de contas, ele passou por 2 frustrações muito fortes nessa temporada. E veja, é curioso isso, né? Talvez tenha sido uma das temporadas mais vitoriosas do Djokovic. Ele fechou com 3 títulos de Grand Slam e uma final, ou seja, é sensacional. Só que criou-se essa expectativa tão grande que ele poderia ganhar a Olimpíada, seja para dar essa medalha para o país dele, que é uma pressão que ele se impôs há muito tempo, quanto fechar o tal do Golden Slam, né, que é a conquista dos 4 títulos de Grand Slam, mais a medalha. Ele não conseguiu a medalha e não conseguiu fechar o Grand Slam, né? Que são os 4 títulos de Grand Slam na mesma temporada. Então, embora a temporada tenha sido muito boa, ele não conseguiu alcançar os objetivos que ele se impôs. E isso gerou uma frustração muito forte. Então, o temor
que eu vejo ali em fóruns, especialmente discutindo a situação do Djokovic, não chega ao ponto dele abandonar a carreira, nada disso. Mas é se ele vai ter motivação, se ele vai ter forças para voltar a jogar nesse ano. Evidentemente que o Djokovic não vai abandonar a carreira. Ele está empatado ali com o Roger Federer e com o Rafael Nadal nessa briga para ver quem é o maior vencedor de Grand Slams da história. E ele não vai deixar de jogar Grand Slams o ano que vem para conquistar o 21º, mas abrir nessa distância, né? Vale lembrar que o Nadal também volta. E o Nadal volta com possibilidades de conquista. Não sei quantos Grand Slams o Nadal vai jogar, mas certamente ele volta em condições de beliscar, por exemplo, mais um Roland Garros. Então tem potencial ali, se conseguir uma recuperação boa, de voltar e voltar forte. Eu imagino que se o Nadal voltar, e quando ele voltar, vai voltar forte. Não imagino o Nadal voltando meia boca. Então, se o Federer, por sua vez, eu não vejo mais chances de conquistar títulos de Grand Slam, Federer talvez belisque títulos de um ATP 500 ali, mas de Grand Slam, jogos de 5-7, 3 horas de jogo, 2 semanas de torneio, nesse ritmo eu não vejo mais o Federer em condições de sair desses 20 títulos, o que já é sensacional. Mas o Nadal sim, talvez o Nadal belisque ali mais uns 2 Grand Slams. Então, se o Djokovic quer ser o maior vencedor de Grand Slams da história, não basta ele vencer mais um, ele tem que vencer mais uns 3, 4 ali pelo menos, e ele tem todas as condições para fazer isso. Mas agora falando a minha opinião para vocês. Eu entendo que o Djokovic não deixará para voltar ao circuito só em 2022. Embora eu tenha sido surpreendido com essa desistência dele de Indian Wells, eu entendo que o ATP Finals ele vai jogar. Ele é o número 1 do mundo, ele tem compromissos comerciais, de patrocínio, vários contratos a serem respeitados. Então, exatamente pelo fato dele já estar fora de Indian Wells, imagino que todo esse cenário comercial, profissional, farão com que ele jogue sim o ATP Finals. Então, para mim, ele joga no final do ano, em novembro, e depois começa a preparação para o Australian Open. E vale lembrar também que não é só o Djokovic que anunciou que não estará em Indian Wells, né? Parece que o fim do ano tem sido muito complicado para alguns tenistas. Na verdade, os 2 números 1 do mundo estão fora de Indian Wells. A Ashley Barty, no feminino, também anunciou que não vai jogar. A australiana também não deu a sua justificativa, não explicou muito bem quais são os motivos, mas a gente sabe, durante a temporada ela disse mais de uma vez que tem sido muito desgastante para ela o tempo fora de casa, né? Os australianos, por estarem geograficamente numa posição desfavorável em relação a Estados Unidos e Europa, mais ou menos o que acontece com a América do Sul também, mas acho que no caso da Austrália é até um pouquinho pior. Quando eles saem para jogar, você não tem a chance de terminar um campeonato, volta para casa, descansa uma semana e volta para o circuito, né? É muito longe, a viagem é muito desgastante. Então o que eles fazem? Eles saem de casa e ficam ali 3, 4, às vezes até 5 meses fora, apenas fazendo o circuito profissional. E isso parece que desgastou a Ashley Barty mais do que o esperado, a ponto dela abrir mão de jogar Indian Wells. Outra que está fora também no feminino é a Naomi Osaka. A japonesa foi a primeira a anunciar ali ainda logo após o final do US Open, que ela não estaria na chave do torneio californiano. Enfim, e vocês, turma? O que vocês pensam sobre essa situação? Vocês entendem que o Djokovic já está extenuado ali, que essa temporada, embora muito vitoriosa, essas frustrações em Jogos Olímpicos e no US Open mexeram com a cabeça dele? Vocês veem algum risco dele, por exemplo, só voltar em 2022 no Australian Open? Ou por tudo isso que eu citei para vocês em relação à questão comercial, de patrocinadores, e por ser o número 1 do mundo também, ele vai disputar o ATP Finals, que este ano está marcado para Turim, na Itália. O que vocês pensam sobre tudo isso? E agora sim, se a gente traz algum conteúdo de informação, de reflexão para vocês, então por favor, considerem deixar um like para a gente, se inscrever aqui no canal e como eu falei ali no início, vamos tentar mostrar para o YouTube que mesmo no Brasil, onde só se fala de futebol, e a gente gosta muito de futebol também, eu que o diga, mas tem outras coisas interessantes acontecendo aqui, tem um público muito bacana
pro tênis, então vamos mostrar isso pro YouTube. Então considere deixar um like pra gente aqui, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos da academia, do condomínio, enfim, todo mundo que gosta de bater uma bola com vocês. Tá bom, turma? Fechou? Valeu pela companhia e até o próximo Papo Reto.